Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Tá tudo bem com você aí? Tem perdoado bastante? A gente está vindo de um tempo, de muito aprendizado, e importa que nós coloquemos em prática tudo que nós temos aprendido, Isso que é importante. Eu queria chamar você para você ficar um pouquinho só de pé. Não precisa não, fica à vontade. Está confortável aí? Então fica aí, confortável. Nós vamos ler Neemias, no capítulo 4, e vamos ler o versículo 6. Vamos ler junto ali então. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Vamos orar ao Senhor. Deus tremendo, Deus de poder, Pai, estamos aqui diante da tua palavra, Senhor. Senhor, eis aqui o teu povo que veio para receber algo da parte dos céus. Eu não tenho nada de mim, Senhor, não tenho nada para oferecer. Então usa-me, Senhor, como canal de transmissão de bênçãos, a missão da tua palavra para este povo, Senhor. Usa, Senhor, esse teu servo, para que a tua palavra, Senhor, chegue com eficácia no lugar onde deva chegar. Em nome de Jesus, amém. Aí eu estava dizendo agora, que aprendemos bastante, e importa que nós coloquemos em prática o que nós temos aprendido. E para que isso aconteça, para que isso ocorra, é necessário que haja foco e dedicação. Assim como esse versículo que nós acabamos de ler, porque essa história nós conhecemos muito bem, mas vamos dar uma refletida. Houve o cativeiro babilônico, o povo de Israel, de Judá, ficou lá cativo de Judá, cativo por mais de 70 anos, e depois desse período, o Senhor já havia colocado no coração dos reis, para que o povo retornasse. Aí veio a primeira leva com Zorobabel, que ele veio para edificar o templo, e ele voltou para Jerusalém e trouxe alguns utensílios que tinha levado, peças de ouro, de bronze, e depois de algum tempo já estava construindo ali o templo, estava terminando. Os reis deram cartas para que houvesse material disponível para a construção desse templo. E aí, depois de um determinado espaço de tempo, veio Esdra para trazer o concerto da palavra, para trazer ao povo que lá estava, que já havia voltado, e os remanescentes que ficaram, o concerto de palavra. E já estava lá já há algum tempo, o templo já havia sido construído, a palavra estava sendo pregada, e Neemias estava servindo no palácio do rei como copeiro-mor, e veio um irmão dele lá de Judá, não sei se veio rever os parentes, se veio passear, não sei o que ele veio fazer. Eu não sei se ele voltou porque lá estava muito difícil, estava muito ruim a situação. Só sei que Neemias encontra com esse irmão e pergunta: como é que está lá Judá? Como é que está Jerusalém? E a descrição é a pior que se pode ouvir. Ele diz: olha, em outras palavras, está uma miséria. Os muros estão derribados, as portas estão queimadas, as pessoas que estão lá estão passando necessidade. Não está bom não. E Neemias se entristece e chora muito, porque acredito eu que desde muito criança ele sentia
que ele havia sido arrebatado da terra dele e ter transportado para outros lugares. Você vê tanta gente que sai aí de outros países, né? Você sai aqui e você encontra tantas pessoas que vieram de outros lugares, porque lá estava acontecendo em seus países misérias, coisas, guerras, confusões, Venezuela, entre outros. E quando você conversa com essas pessoas, eles têm um amor pela pátria, uma saudade pela pátria, pessoas que lá ficaram, uma história toda que construíram. E quando Neemias não era diferente, ainda mais sabendo que o povo, aquele povo, era o povo escolhido por Deus, separado por Deus, e agora estava naquela situação de miséria, uma catástrofe total. E quando tem a oportunidade de voltar e reconstruir, quando ele pergunta como é que está lá, a impressão que dá é que esse rapaz que foi, esse amigo dele, irmão, parece que ele estava voltando, tinha desanimado de ir lá ficar, de tão ruim que estava a situação. E Neemias se entristece, chora muito, jejua e vai fazer o seu trabalho cotidiano. Aí ele chega diante ao rei, o rei olha para ele e fala: o que está acontecendo? Por que você está triste assim? E essa tristeza sua não é uma tristeza, é algo simplório, é algo que está lá dentro do seu coração, é profundo. E Neemias diz ao rei: como é que eu vou ficar alegre se lá onde os meus pais foram sepultados, lá na minha terra, está tudo destruído, está uma miséria total. Antes disso ele ora ao Senhor, e o Senhor, já no seu plano, no seu propósito, coloca no coração do rei, faz um quebrantamento, e ele pergunta assim: e o que você quer que eu faça? Ó rei, se você achar, se o senhor achar que é bom, me dá cartas para que eu possa voltar lá e reconstruir a minha cidade, reconstruir os muros de Jerusalém. E o rei dá a ele cartas. Ele diz: olha, me dá cartas porque o caminho é perigoso, eu preciso de proteção. E o rei assina a carta de proteção: olha, eu preciso reconstruir, vou precisar de material, de madeira para construir a casa que eu vou ficar lá, para construir o templo, e em outras palavras, vou precisar de cimento, cal, ferro, areia, gente. E olha, e o rei: não, eu te concedo todas essas coisas, só me fala quando é que você volta. Ele dá um prazo para o rei assina essa documentação e ele parte com algumas pessoas. Eu não vi nenhum relato dizendo que ele era engenheiro, que ele era construtor, que ele entendia do ramo. Se ele era copeiro, eu acho que ele entendia de cozinha, de copa, de servir. Mas aquela conversa, aquele assunto mexeu tanto com ele, que ele falou: não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso fazer alguma coisa. Não pode, já se liberou para que voltássemos, estamos voltando, e a minha cidade, e a terra prometida que o Senhor prometeu. E eu imagino que na cabeça de Neemias, tantas coisas que passaram, olha, desde quando saiu do Egito, as 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho, a abertura do Rio Jordão, aquele monte de pessoas que estavam na nossa terra e foram disseminados a poder da espada, ao poder de Deus, e agora nós estamos aqui nessa situação de miséria, e quando nos dá o direito, sim, e ele diz na sua oração, podemos ver lá que, olha, nós passamos por isso porque nós somos rebeldes, nós nos prostituímos, mas agora o Senhor traz o perdão, traz um tempo de voltar, e quando voltam a cidade está destruída, está uma miséria. Ele fala: não, isso não pode ser, e toma a decisão. E quando o Senhor está tomando conta de tudo, como é nesse caso, tudo foi liberado para que isso ocorresse. E diz a palavra que ele chega lá em Jerusalém, fica lá por 3 noites, rodeia os muros, observa, e está observando, e faz um discurso, chama as pessoas, e ele, cheio do Espírito Santo de Deus, e pessoas se unem a ele para fazer a reconstrução desse muro.
Só que aí a gente vai lá para o versículo 1 do capítulo 4. E diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. O inimigo fica furioso quando nós nos propomos em fazer algo para Deus. Olha lá, aquela versão está interessante. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso e ridicularizou os judeus. O inimigo de nossas almas fica furioso quando nós tentamos fazer algo para o Senhor. Um tempo desse eu ouvi que, olha, não, muitas vezes são coisas nossas, são coisas que acontecem com a gente mesmo, que o problema é nosso. Mas se pensarmos dessa maneira, então a Bíblia não está dizendo o que está dizendo, porque o Sambalate ficou furioso quando soube que estavam reconstruindo os muros, e o Sambalate era inimigo do povo de Deus. Então o inimigo fica furioso quando nós estamos tentando reconstruir ou construir algo para a obra do Senhor. O inimigo se levanta. Você acredita nisso ou não? Nós estamos vivendo em tempos de guerra. Faz tempo. Faz muito tempo. Faz muito tempo. E o inimigo, ele fica rodeando, buscando para observar quem é aquele que está disposto em fazer alguma coisa para atrapalhar. Determinado pregador contou que certa vez ele resolveu procurar Satanás por aí. Ele estava na igreja assistindo o culto e falou: mas eu vou ver onde é que Satanás está rodando. E o culto lá, ele saiu de fininho, cumprimentou o porteiro e saiu pelas ruas da cidade. Aí ele passou na boate, olhou, não viu Satanás, foi embora. Aí ele passou lá no prostíbulo, deu uma olhada e procurou, ele também não estava lá. Foram nos lugares de jogatinas, nos lugares onde as pessoas estavam envolvidas com drogas, com as bebidas, olhou e não viu Satanás. Aí ele pegou e falou: bom, vou voltar para a igreja, né? Aí diz esse pregador que quando ele chega na igreja, na porta da igreja, Satanás estava lá, olhando lá para dentro da igreja. Por quê? Porque o inimigo de nossas almas está bramando, procurando aquele que ele possa tragar. O que estão no mundo, já são do mundo, já estão lá por enquanto não abrir o seu coração para a palavra. Mas ele está furioso comigo, com você, porque nós podemos sair daqui hoje, encontrar alguém na rua, ou chegar na nossa casa e dizer uma palavra só, e uma vida que está caminhando para o inferno, ela se entender que precisa de Cristo e dizer: olha, eu preciso voltar para Cristo, ou então eu preciso ter uma nova atitude de vida, eu preciso me entregar a esse Deus. Ou então uma palavra de perdão, como foi pregado aqui todos esses dias, dizer: olha, eu preciso perdoar o meu pai, a minha mãe, o meu filho, eu preciso de ter uma vida diferente, tomar uma posição diferente. Você traz um risco enorme para o inferno. E Satanás não está nem um pouco satisfeito com a gente. Se nós estivermos tranquilo, sucinto, sossegado, mas se você se posicionar, se você fizer igual nós lemos no versículo 6, que o finalzinho diz: e o povo se dedicava no trabalho. Ele fica preocupado e ele tenta nos parar, nos destruir, das formas que a gente vai tentar ver no decorrer dessa palavra. E ele age de N formas, de N maneiras. E é interessante que ele não trata no físico, ele trata no emocional.
1 de novo, por favor. Versículo 1 diz assim, ó: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso e ridicularizou os judeus. Versículo 2: ele quer tornar ridículo a obra que nós estamos fazendo. De repente se propõe a dizer alguma coisa e se torna ridículo. Ele quer ridicularizar. E na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis, esse povo que ele está falando, foi o povo que saiu lá do Egito, é o mesmo povo, é o mesmo Deus, que fez tantas coisas, que exterminou tantas nações, que limpou a terra, que estava cheia de pessoas que eram ímpias, que eram pagãs. Chama esse de povos frágeis. O que esses frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifício? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daquele monte de entulhos e de pedras queimadas? Às vezes quando você se predispõe a fazer alguma coisa para o Senhor, aí você corre o risco de ser ridicularizado. E aí se você tomar para si essas palavras, você se envergonha e se constrange e perde as forças. É um risco. 1900 e Guaraná com rolha, trabalhando lá no Carrefour, entrou um chefe novo lá. Graças a Deus eu consegui levar ele para a igreja algumas vezes, um diretor. E ele sentiu falou: olha, vamos fazer umas orações aqui na nossa reunião. E de manhã ele chamava lá, fazia a reunião, fazia uma oração e todo mundo ia trabalhar. E isso replicava-se. Era uma reunião que era feita na diretoria, e depois com os gerentes, e depois a gente fazia com a base. E lá na base a gente replicava, e a gente falava o que tinha que falar, as tarefas do dia, e aí a gente fazia uma oração. Aí estou eu lá, naquele período, meu time estava grande. Meu time tinha umas 47 pessoas. Falei lá que tinha que falar, determinei, coisa muito rápida. Reunião tinha que ser reunião de 5, 7 minutos, e a gente terminava com a oração. Aí fiz uma oração, pedi proteção e bênção do Senhor para aquele dia, amém. Aí tinha uma moça que veio do meu lado assim, falou assim para mim: nossa, essa oração é fraquinha, né? Eu falei: está repreendido em nome de Jesus. É dessa forma que ele faz, é desse jeito. E naquele momento eu entendi que Satanás estava ali do meu lado. Ele tentou me ridicularizar, porque no outro dia eu teria que fazer reunião de novo. Mas ele tinha dito que a minha oração era fraquinha. Aí lembrei de Elias, que disse assim: olha, se eu sou homem de Deus que desça fogo do céu, que oração fraca, né? Sai, Satanás. Tentou ridicularizar e disse: como é que eles vão fazer? Vai fazer num dia só? Vamos reconstruir esse muro aí de um dia para a noite? E vai fazer o quê? Vai pegar essas pedras toda queimada. O muro estava devastado, estava tombado, as portas foram todas queimadas. Existia um ódio daquela região, daqueles povos contra Israel. A intenção foi destruir, acabar com tudo. No muro havia só um monturo, só entulhos. E eles estavam lá trabalhando no muro. Versículo 3: Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras se desabe. Ele menosprezou. Tobias foi lá e usou tom de zombaria. Bom, quer construir? Então constrói. Vai ver uma raposinha aí, ó, pular em cima desse muro aí, vai tombar tudo esse muro aí. Uma raposa. Raposa é aquele animal pequenininho, não sei, tem raposinha. Passou uma perto de casa lá esses dias, só tem pelo, um rabão enorme, super leve. E ele vem com um tom de zombaria e diz: ó, se uma raposa subir em cima desse muro aí, vai desabar. Então pode fazer.
Pode fazer, não tem problema não. Então de afronta. Eles consideravam o trabalho daqueles homens um trabalho de amadores, um trabalho mal estruturado, um trabalho fraco. Para começar, irmãos, Neemias era copeiro. Eu considero. Só que tem um detalhe: ele poderia ser copeiro, mas era um grande líder escolhido por Deus, que chegou para aqueles homens que estavam lá desanimados, passando necessidade, passando dificuldade, e diz: olha, vamos retomar isso aqui, vamos construir um muro. E o povo comprou a ideia, porque a ideia era a ideia de Deus, e começaram a trabalhar. E vieram esses homens, e agora eram dois, Sanbalate e Tobias, e estavam ali infernizando a vida dessas pessoas, dizendo: não, vocês não vão conseguir, mas se fazer também, vem uma raposa aí e tomba. Isso aí vocês não são de nada. Vocês não são de nada. Talvez não dessa forma, não nessa intensidade, mas quantas vezes você se colocou à disposição de fazer alguma coisa, a oferecer-se para fazer alguma coisa, e alguém olhou para você assim e diz: mas você, talvez você não é a pessoa melhor para fazer esse tipo de coisa. O seu coração ardendo para fazer algo pela obra, fazer algo por alguém, e você se dispõe e se propõe a fazer, e vem alguém e diz: olha, mas que é isso? Mas você lá nessa posição, você fazendo isso não é para você. Eles estavam um pouco mais radicais, mas trazendo para o nosso dia, nós conseguimos lembrar de coisas que nós queríamos fazer, e nós desejávamos fazer, de repente muito longe, distante do que você está habituado. Ah, mas como eu gostaria de fazer tal coisa assim na obra do Senhor. E olham assim, versículo 4. Mas aí o que faz Neemias? Eles chegam com essa zombaria, afrontando, e Neemias usa a melhor arma, a melhor ferramenta, que é a oração. Ele ora a Deus dizendo: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojos para outra terra. 5. Ouve, não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos seus consultores. Irmão, a gente tem que orar pelos nossos inimigos. Nem sempre significa que você tem que abençoar aquela pessoa que está te perseguindo. Às vezes é necessário que você apresente a situação, é necessário, às vezes não sempre, a situação para Deus. A gente precisa entender isso. Existe alguém que está te perseguindo, que está te atrapalhando, que está te provocando. Você vai só pedir para que Deus o abençoe? Apresente a situação para Deus. Da forma que Neemias fez, falou: Senhor, olha só, olha o que estão fazendo. O Senhor que cuida de nós, somos o teu povo, e agora eles estão usando dessa forma, estão com zombaria. E o trabalho que eu estou fazendo, a missão que eu estou fazendo não é minha, é sua, a obra é sua. Toma conta desses camaradas aí. Versículo 6. Mas nesse mesmo tempo, nós fomos reconstruindo o muro. Eles vieram, falaram, afrontaram, sacode a poeira, levantaram a cabeça e vamos refazer, vamos trabalhar, vamos reconstruir o muro. Até que em toda a sua extensão, nós chegamos já à metade da altura. Eu não lembro, eu não sei, eu não fui pesquisar quanto tinha de altura os muros de Jerusalém, mas chegou até metade da altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho, estava com foco,
Foi que eu comecei na abertura dessa palavra aqui. Nós aprendemos aqui sobre o perdão, que esse ano todo nós tenhamos esse foco de perdoar, que nós temos o foco de estar centrado na palavra de Deus, que não perdemos o foco, que esse ano seja um ano diferente, que nós possamos ainda mais trabalhar com afinco na obra de Deus, para o reino de Deus, nos entregarmos para o reino de Deus. Está na hora de sermos diferentes, de fazermos diferente, de vivermos de uma forma diferente, de deixarmos de falar e passarmos a agir dedicado ao trabalho, dedicação, entrega. Vai fazer, faz direito. Eu tenho o costume de dizer que até para fazer errado tem que fazer direito. Então não faça errado, faz direito, se dedica, se doa, ofereça o culto. Nós vemos aqui em Romanos, o culto de uma forma racional, de uma forma dedicada, de uma forma a se entregar ao Senhor, Versículo 7. Quando porém Sambalate, Tobias, os árabes, os anomitas, os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Nós começamos com 2. Olha o montão que apareceu. Agora são mais pessoas. São mais pessoas que se levantam, porque o inimigo poderia ver, olha, não, estão na metade do muro já, não adianta. Os camaradas vão fazer mesmo. Só que aí um só, 2, não está bom. Chama mais um monte. Vai atrás desses homens, desses inimigos, de pessoas que querem afrontar ou ir contra. Fala, vamos lá, já está na metade, mas vamos lá e vamos apertar. Vamos apertar. Antes disso, um momento aparente de tranquilidade, né? Mas agora aparece esse monte de gente. Versículo 8. E todos juntos planejavam atacar Jerusalém e causar confusão. Essa palavra confusão, ela me liga muito às coisas relacionadas às coisas do reino, né? Por quê? Porque o inimigo se levanta lá fora, e a primeira coisa que ele quer fazer é confusão. Se você está disposto a fazer algo para o Senhor, não, esse ano eu estou disposto a fazer algo para o Senhor, ou mesmo para si próprio, o inimigo se levanta e a primeira coisa que a intenção dele é trazer confusão, conflito, fofoca. É a primeira arma dele. Poderia aparecer ali, todos juntos planejavam atacar Jerusalém e causar muitas mortes, não é? Mas não, essa é a estratégia de Satanás, e essa é a palavra para nós hoje. Que o inimigo ele se levanta contra as nossas vidas ou contra os nossos projetos, seja ele lá no nosso trabalho, ou seja ele aqui dentro da casa do Senhor, seja na obra do Senhor. E o primeiro objetivo dele é trazer confusão entre as pessoas, e às vezes ele quer trazer confusão para você e entrar em conflito. E agora eram só 2 pessoas, 2 homens, agora tem um monte. E a intenção é trazer confusão, para que o trabalho não prospere, para que a obra não avance. Mas vamos para o versículo 9, por favor. Mas tem um detalhe. O que tem que se fazer? É a segunda vez que nós estamos vendo. Não, já vimos antes. Primeiro falei que ele orou para falar com o rei. Depois ele orou quando foi afrontado. E agora ele aparece aqui dizendo: mas nós oramos ao nosso Deus.
e colocamos guarda de dia e de noite para proteger-nos dele. Ele orou e tomou outro posicionamento, porque com certeza quando ele ora, o nosso Deus já dá o direcionamento. Ele orou: olha, Senhor, eram 2, agora tem os árabes, os homens de Asdod, mas esse outro camarada aí, é tanta gente, e agora, Senhor? E com certeza o Senhor falou no coração dele: olha, coloca guardas de dia e de noite, para vocês se protegerem. Mudou de postura, mudou por conta de uma orientação de Deus. Versículo 10. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais força, e ainda há muito entulho, por nós mesmos nós não conseguiríamos reconstruir esse muro. Quando eram 2 pessoas, eles estavam fazendo, agora são várias pessoas, e de repente, aquela raposinha que ele disse que subiria no muro e destruiria, pode ser esse pensamento, o pensamento do povo que olhou e se viu numa situação difícil, o desgaste, o tempo está passando e a pressão não cessa. Está orando e a pressão continua, estamos clamando, mas o inimigo continua atacando, o inimigo continua armando, e aí diz: olha, por nós mesmos nós não conseguiríamos reconstruir esse muro. Por outro lado, eu quero dizer que não foi a força daquele povo que reconstruiu esse muro, e na hora que ele disse isso, ele não estava lembrando disso. A construção desse muro, quem deu a força e quem colocou a força foi o nosso Deus Todo-Poderoso. Porque quando você está fazendo algo para o Senhor, as suas forças são limitadas. Se eu estou aqui para falar palavras minhas, é limitado, eu não sei dizer, eu não sei falar, mas é o Senhor que inspira, é o Senhor que põe. Se você se dispõe a fazer algo para o Senhor, é o Senhor que te dá a condição para fazer. E Ele te condicionou, Ele só disse: ide pregai o meu evangelho a toda criatura, porque Ele te condicionou. Ide fazer o que você tem que fazer, porque Ele te condicionou. A força não era deles, e essa palavra é muito sábia. De nós mesmos, por nós mesmos, não conseguiremos reconstruir esse muro. Mas o Senhor é o Senhor que capacita, o Senhor é o Senhor que dá força. Você pode dizer graças a Deus? O povo começou a sentir a pressão, havia muito a fazer. Deus é o Deus que servimos, é que vem nos dar força, como eu disse aqui. E o mérito dessa construção não era deles, o mérito da construção do muro é toda do Senhor Jesus. O mérito da construção que você se propõe a fazer, seja o que for, seja oferecer o seu melhor louvor com as suas palmas, com as suas vozes, com o instrumento, seja executar uma tarefa, seja servir um café, seja estar lá na igreja da criança, seja na feira, onde quer que seja, o mérito é do Senhor. O trabalho é seu, mas a honra e a glória e o louvor é do Senhor. Aleluia. Estaremos bem ali no meio deles. Versículo 11, por favor. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho dele. A ideia é que antes que eles percebessem, esse monte de gente que era contra o povo de Deus estaria ali no meio deles. E o preocupante é que às vezes
O que nos impede de fazer o trabalho do Senhor não é o que está lá fora. Às vezes é o que está aqui, é o que está ali, é o que está próximo. Mateus, no capítulo 16, no versículo 15, tem um exemplo muito interessante disso, que eu quero trazer aqui e a gente vai ler. Porque às vezes você está disposto, você está proposto, você está com vontade, com determinação, você quer fazer, mas está ali perto de você a pessoa que vai te atrapalhar. E detalhe, é um salvo, é um conhecedor da palavra, mas acontece. Olha só, e vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e a porta do Hades não poderão vencê-la. Aí a gente vai lá para o versículo 23. Você ouviu? Jesus disse assim para Simão: ó, você é bem-aventurado. Isso aí não foi você que descobriu, foi Deus, meu Pai, que te revelou. Jesus virou e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. O que eu quero dizer é que nós somos pessoas que não somos 100% espirituais, somos pessoas suscetíveis a falhas e a erros. E no mesmo versículo, há um pouquíssimo tempo, Jesus diz: olha, você é um feliz, porque Deus te revelou. E poucos minutos depois, Satanás vem, toma os pensamentos de Pedro. Mas como? Se você vê o contexto, ele enche a bola. Ele diz: olha, Pedro, você... E de repente ele fica todo inchado. Não sei, são coisas que eu estou dizendo. De repente ele se enche de orgulho, e quando Jesus diz que vai ser crucificado e morto e tal, ele: não, de jeito nenhum, isso não vai acontecer, de forma alguma. E Jesus no mesmo instante o repreende e diz: para trás de mim, Satanás. Então, às vezes o impedimento está do teu lado, o entendimento aparece pertinho de você, aparece no meio deles, como nós acabamos de ler aqui. Talvez seja essa a raposinha. Mas vamos continuar. Nós paramos no versículo 12, por favor, de Neemias, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui, né? Vamos ler aqui. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes disseram: e todos os lugares tornarão contra vós. E os judeus que estavam mais distantes, estavam ali perto de Samaria, estavam próximos dessas pessoas que eram contra o povo de Judá, falou: olha, eles vão vir contra vocês de todos os lados. Eles estão furiosos e vão vir de todos os lados. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Nos revela uma realidade da nossa vida de cristão, da nossa vida de crente. De todos os lados somos pressionados. Para quem está fazendo o trabalho, para quem está fazendo uma obra, para quem quer viver segundo a vontade de Deus, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. De todos os lados. De todos os lados.
Se nós aceitamos a Jesus como Salvador, estamos fazendo a obra e achamos que vamos ter uma vida fácil, você está completamente enganado. Agora, se aceitamos o Senhor como nosso Salvador e ficamos sem fazer nada e queremos ter uma vida fácil, é hora de se preocupar, porque você não foi chamado para ter uma vida fácil. Quantas vezes você não ouviu que o caminho é estreito, que a porta é estreita? É árduo, é árduo. Versículo 13 de Neemias. Então vamos aqui. Então, 13 de Neemias. Então pus guardas nos lugares baixos, por detrás dos muros e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com uma espada e com uma lança e com os seus arcos. Ou seja, olha, a gente está orando, mas então agora é a hora de fazer algo mais, me dedicar mais. Hoje, se a nossa ferramenta, segundo Efésios, são espirituais, se a gente está orando e se o inimigo está atacando de todos os lados, além de orar, eu preciso jejuar. Além de jejuar, eu preciso orar mais. Além de jejuar mais, eu preciso ler mais, eu preciso me dedicar mais, porque a luta está aí. A luta está aí, está travada. As coisas estão acontecendo. Versículo 14, por favor. Fiz uma rápida inspeção. Neemias fez uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Ele faz uma rápida inspeção, ele para um pouco, ele olha, e nessa inspeção ele percebe que o Deus que ele serve é um Deus que é temível, é um Deus que é poderoso, é um Deus que é tremendo, é um Deus que está com eles, é um Deus que quando Sanbalat e Tobias foram desafiar, eles não temeram, oraram e construíram, e já estava na metade do muro, e foram de novo, e eles continuaram. O povo quis vacilar, mas ele teve a determinação: olha, Senhor, o que faremos? Senhor, desarme o povo e põe o povo para trabalhar. E tem gente de espada, e tem gente de lança, e outros estão trabalhando, estão continuando a obra, estão fazendo. E agora ele diz, chamou todo mundo, chamou os oficiais, chamou os maiorais, chamou todas as pessoas, dos mais humildes aos mais importantes daquela nação, e disse: olha, não tenham medo deles. Se Satanás se levantar contra você, não tenha medo dele, enfrente, encare. A batalha é travada, mas encare, não tenha medo deles. Lembre-se que o Senhor é grande, temível, e lute pelos seus irmãos, seja qual for a situação, lutem pelo seu irmão, aquela pessoa que você está tanto tempo tentando trazer ela para a casa do Senhor, para que ela conheça e seja salva, e parece que a coisa vai se complicando mais ainda. Não desanime, lute pelo seu irmão, olha, lute por ele, lutem por seus filhos. Lutem pelos seus filhos. Hoje em dia a gente vê a situação das famílias e dos filhos, com esse avanço da tecnologia, tem umas doenças diferentes, novas, um mal que vem atingindo, sabe, um número grande de pessoas. Você, no seu trabalho, na rua, você vê a sociedade se transformando, se modificando e te obrigando a aceitar um monte de coisa que é contra a palavra de Deus. E nós faremos o quê? Lutem por seus filhos.
os ensine, os oriente, e pregue a palavra, e coloque o joelho no chão, e trave essa luta. Ore por eles. Por suas filhas, idem. Por suas mulheres, lutem pelas suas esposas. Orem pelas suas esposas. Lutem pelos seus esposos. Orem pelos seus esposos. Irmãos, a gente vai passando o tempo, vai ficando acomodado, acostumado, e a gente às vezes não tem palavra de oração. E aí é hora de se preocupar, que aparentemente está tudo tranquilo, mas não está não. Aparentemente está tranquilo. Está aí vários motivos de oração que você tem hoje. Lutar pela sua esposa, se ela é uma bênção, aleluia, lute para ela, para que ela tenha saúde, e que continue sendo uma bênção, e transformando vidas, e cuidando dos filhos, e cuidando da sociedade, da vizinhança. Se ele é uma bênção, que ele continue sendo esse homem trabalhador, esse homem honesto, esse homem íntegro, e que o Senhor conceda a ele dons espirituais ainda, para que ele possa agregar no reino. Lutem pelos homens, lutem pelas mulheres, lutem pelos filhos, lutem pelas esposas, lutem por suas casas, pela família toda, que o inimigo está tentando destruir, disseminar. Lutem, e se tiver tudo bem na tua casa, lutem por outras famílias, porque tem uma cegueira que toma conta de muitos. Um tempo desse eu me decepcionei tanto com uma situação. Eu vi uma pessoa que tem uma voz tão linda. Eu disse: nossa, nunca mais ouvi você cantar. Quando é que você volta a cantar? E a pessoa me respondeu: olha, acho que nem se Jesus Cristo vier falar comigo para me cantar, eu volto a cantar. É preocupante. Eu disse para ele: olha, creia, Jesus Cristo está falando com você agora. É necessário lutar por esse tipo de pessoas, porque são nossos irmãos, pessoas que passamos a conhecer, que estão no nosso convívio, para que quando nós chegamos lá na Nova Jerusalém, você olha para o lado e ele está lá também, sorrindo, cantando, porque é para lá que nós vamos, é para lá que nós caminhamos. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que fazer como Neemias, lutar, buscar, se envolver com a palavra, se envolver com o Evangelho, em nome de Jesus, amém. Eu peço perdão aos irmãos, eu acho que hoje eu preparei muita coisa. Então a gente fica aqui, e que o Senhor possa abençoar-nos de forma grande e tremenda. Você pode levantar comigo para nós falarmos com o Senhor um instantinho? Agradecemos ao Senhor, porque o Senhor falou muito comigo nessa palavra, e eu quero tomar posse dessa palavra e praticar essa palavra, em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. A Deus, que nem eu nem os meus irmãos se encovardem ou se esqueçam dessa palavra, Senhor. Que essa palavra crie raiz em nossos corações, em nossa mente, Senhor, e que nós possamos agir de forma diferente a partir de então, Senhor. Ó Deus, se oramos, que oremos mais. Pai, se jejuamos, que jejuamos mais. Se nós temos a tua palavra, que lemos mais ainda, Senhor, porque esse é o foco. Nós estamos em guerra, Pai. Deus, há uma guerra no mundo espiritual, Deus, e a guerra é tão tamanha que existem pessoas que estão perdendo a batalha porque não conseguem enxergar a guerra, Deus. Ah, Pai, misericórdia, Senhor, para que naquele grande dia, Pai, não haja muita gente, Senhor, que fique chupando bala, olhando, falando: mas o que aconteceu?
Pai, que aquele grande dia as pessoas sejam preparadas, Senhor, Deus, para habitar no céu dos céus contigo. Deus, enquanto nós estivermos aqui, Senhor, tenha misericórdia da nossa casa, da nossa família, da nossa vida, Pai. Senhor, que sejamos valentes como Neemias, Senhor. Deus, quando a afronta de Satanás vier sobre as nossas vidas, que nós resistamos, que nós repreendamos, que nós nos levantamos e propamos a fazer a Tua vontade, Senhor. Deus, coloca a palavra de oração na boca desse povo, Senhor, para que interceda pelas suas famílias, pelas suas esposas, pelos seus esposos, pelos seus filhos, pela vizinhança, pela sociedade. Deus, a Tua palavra diz que nós não devemos nos conformar com esse mundo, Senhor, mas às vezes nós não estamos nos entendendo e estamos nos entregando, Senhor, como o povo, Senhor, que nós vemos daquele versículo e dizemos: olha, nós não temos força de reconstruir, mas a força não é nossa, a força é Sua. Então que essa noite, Senhor, dai-nos mais um pouco dessa força, Senhor, Senhor, para que nós possamos, Senhor, vencer mais essa batalha, Senhor. Venha ser conosco, Jesus, eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor.